Meus agradecimentos à equipe, porque precisa da equipe para trabalhar. Então, meu agradecimento a todos os senhores. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O que separa hoje tantos seres humanos da luz. É bem importante assim, cada um ir observando assim, né? Porque tem as profecias que falam assim que no final dos tempos a Terra ficará com o domínio das trevas e que esse domínio terá um tempo também. Depois vem a purificação. Então muitos acham assim que por que não manda de novo João Batista para anunciar? Porque João Batista anunciava a vinda do Filho de Deus dizendo assim que fazei penitência. Quer dizer que a pessoa precisaria de refletir de como ela se encontrava caminhando na vida. Então as referências anteriores que nós tivemos, nós sabemos assim que não tem como ter novamente esses auxílios, porque já somos velhos caminhando pela criação. Então nós tínhamos que observar muitas coisas bem simples mesmo, que para tudo na vida a pessoa faz. Agora, para voltar para a pátria do Espírito, ela é que tem que voltar para a pátria do Espírito. Ela que tem que conhecer o caminho. Nos ensinos de Jesus, ele fala assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que se ele é o caminho, é as informações, as instruções que ele trouxe. Depois, nós já ouvimos falar assim que Deus perdoa. O perdão existe quando a pessoa tem um reconhecimento, ela reconheceu que o caminho que ela caminhou e agora ela quer caminhar verdadeiramente num caminho que dê a ela a saúde, a felicidade. Então ela poderá receber o perdão. Mas tem aquele outro ensino bem importante assim, que aquilo que plantas colhe. Então as leis do Criador, ela não atua no corpo de matéria grosseira, ela atua no espírito. Quando o espírito fica purificado, entra a lei do Criador. Quando ele reconheceu os caminhos que ele caminhou. Tem muita coisa simples assim que a gente precisa de observar, que não é ter um recurso financeiro, que não é dessa ordem, e que não é não ter o recurso financeiro. Porque se aquilo que plantas colhe, então está falando no espírito. Aquela condição bem importante assim, que muitos e muitos já ouviu falar da justiça divina. Essa justiça divina está sempre relacionado com um elemento da família que passou por uma situação. Então todos falam assim que Deus é justo. Somente nessa hora que a pessoa fala assim. Mas nós tínhamos que trazer isso para dentro de nós, do equilíbrio. Tudo tem um equilíbrio na criação. E é bem importante assim, porque tudo tem um tempo. Então a pessoa pode achar que pode ser diferente se ela teve uma mudança dentro dela. E a mudança é física, é verdadeira. E é bom a pessoa ir observando assim que muitas mudanças requer também, às vezes, até mudar de localidade. Então toda época nós tínhamos que estar trabalhando conosco. Aquela condição assim que nós perdemos o nosso tempo olhando para a direita e olhando para a esquerda. Mas nós tínhamos que olhar o nosso alvo, a nossa perspectiva. Qual é o benefício que eu estou fazendo para a minha vida? Tudo que nós fazemos cai no nosso espírito, fica fácil da gente ver uma criancinha nascendo. Uma criança nasce com muitas habilidades, outra criança nasce com muitas limitações. Então quer dizer assim, o que foi feito numa época anterior. Então a referência que nós já ouvimos, que muitos e muitos querem resolver o problema da pessoa na vida atual. Na vida atual, o que pode ser resolvido para a pessoa é somente a comodidade. É dando a ela o alimento. Então vai dando para a pessoa a acomodação. Porque tem um ensino que fala assim que não dê o pão. Se a pessoa não pode receber o pão, quer dizer que ela terá que movimentar e comer o pão com o suor do seu rosto. E tem outro ensino também que fala que é para ensinar a pescar.
Se a pessoa vai aprender a pescar, quer dizer, se ela vai aprender a trabalhar, e a gente vai observando assim que não é o trabalho o problema, é de como a pessoa trabalha. Então nós tínhamos que estar presente dentro de nós que não é as condições externas que a vida nos apresenta, é como eu atuo na minha vida em relação às condições externas. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é o descuido. É aquela condição acomodado, de achar assim que pode ser. Para ser, a pessoa tem que lembrar assim que ela tem que permitir a acomodação. Porque quando a pessoa está trabalhando com ela, para ela melhorar na vida, ela não tem tempo. Fica bem fácil assim da gente observar. Se a pessoa quer trabalhar para ela, para perceber os ensinos, para ver como ela compreende melhor, como ela se encontra envolta na vida, não tem tempo. Então, quer dizer assim, o nosso tempo seria com a perspectiva de voltarmos para a pátria do espírito. A gente pode observar que muitas vezes a pessoa não tem nenhuma relação com aquilo que está acontecendo, mas ela tem o posicionamento. E esse posicionamento ela verbaliza como se ela fosse conhecedora daquilo que está acontecendo. Então o que acontece? A pessoa descuida dela. E nós sabemos assim que se tem um descuido, tem também a influência. A influência nós sabemos que existe. Se uma pessoa está com a mão transpirando e ela quer cumprimentar outra pessoa, se tem uma polidez, então ela vai lavar a mão para cumprimentar aquela pessoa. Outra pessoa está com a mão suja. Ela fala para outra pessoa que ela está com a mão suja. Então quer dizer assim, nós sabemos que influímos aquela mão que estava transpirando, aquela mão suja, mas também tem a sujeira que se encontra no corpo de matéria fina, que nós não vemos. Mas que muitos e muitos falam assim que sente bem perto daquela pessoa e outros também falam assim que não sente bem perto daquela pessoa. Quer dizer que nós irradiamos. Então é esse descuido que existe na vida, aquela condição bem importante assim. Todos nós temos um tempo para tudo. Naquele trabalho, se a pessoa descuida, ela é tirada para fora. Então a gente vai observando assim nos lugares que a gente frequenta, que faz uma frequência para fazer compras, por exemplo, está sempre substituindo o funcionário. Então o que acontece? Não foi a empresa, porque a empresa precisava daquele elemento. É o próprio, o jeito que ele estava irradiando. As irradiações dele não estavam de acordo com a irradiação daquela empresa. Durante um tempo esteve, depois parou de estar. Para que a empresa não fique prejudicada, então ela põe outro no lugar daquele. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é essa condição de não percebermos. E as influências que nós recebemos nas igrejas, nas escolas, para muitos outros também que nos influem. Então a gente vai observando assim, aquela condição bem simples assim, na reunião de família, tantos ali se reúnem, e muitas vezes o tempo daquelas pessoas que se encontram reunidos está sempre falando de um que tem uma importância. Ou ele não vai bem na vida, ou ele não vai bem no casamento, ou de uma maneira ou de outra aquela reunião é sempre dedicada a um ou ao outro. Então o que acontece? Vamos distanciando da luz. Teríamos que ter reunião de uma maneira de como então ter um saber para poder orientar aquele. Mas aquele também não nos pediu nada, mas a gente fica perdendo tempo. Acontece assim, a vida tem esse movimento, e o movimento é verdadeiro, porque a gente vê muito esse movimento mais rapidamente na criança, na moradia. No período seguinte, aquela roupa não serve naquela criança. A pessoa não percebeu, mas a criança já cresceu. Então o que acontece? Se nós ficamos perdendo tempo,
na nossa vida interna não temos como resgatar esse tempo perdido. O que separa hoje tantos seres humanos da luz é isso, o descuido. Esse descuido já vem do nascimento. Permitir influências. Se a pessoa tem uma polidez, o que acontece? Se ela descuida, ela passa a relacionar com aquele que não tem polidez nenhuma. Com o descuido, com o entorpecimento, num período seguinte, aquela que tinha uma polidez, agora ela recebe influência e ela usa o mesmo linguajar daquele que não tinha polidez anteriormente. E ela convive bem com ele. E ela vai aceitando aquela falta de polidez e ela vai trazendo para o seu dia a dia. Fica bem fácil assim da gente ir observando as palavras. Se a pessoa descuida, ela usa palavras graves, pejorativas. Ela pode morar num bairro nobre, importante. Ela pode ter um emprego que tem um salário grande, mas ela usa essas expressões. Ela foi recebendo influência, vai separando da luz. E é bem importante assim, porque com a degradação do espírito, ele vai descendo para as profundezas. Na vida é assim, tem dois caminhos, a subida para a luz, de volta para o paraíso, mas para voltar para o paraíso tem que ter muitos requisitos, porque a pessoa tem que ser boa, qualificada, tem que conhecer o amor, saber que o amor anda junto com a pureza e com a justiça, ela tem que irradiar coisas boas. Então o que acontece? Ela não tem tempo de olhar nem para um lado e nem para o outro. Então, para ela voltar para o paraíso, ela tem que fazer um trabalho intenso diariamente. Agora, para descer para as profundezas, não precisa de fazer nada. É só observar assim um conhecido que aposentou. Daí a pouco ele está levantando 10 horas da manhã. E daqui a pouco ele está levantando 1 hora da tarde. E assim é. Aquela profecia que fala assim que a pessoa aposentou, logo em seguida morre, é verdadeiro. Porque ela não está fazendo um trabalho para conhecer o caminho que ela precisa de caminhar para voltar para a luz. Então ela foi acomodando. Então o que acontece? O cérebro também vai atrofiando. Não vai aprendendo mais nada, então vai tendo um atrofiamento. Para trazermos espírito das trevas para a terra, então o que acontece? Frequentou qualquer lugar. A mulher que estava pretendendo trazer um filho, frequentou qualquer lugar e aceitou qualquer companhia para frequentar sua moradia também. Fez a ligação. Aqueles espíritos que já se encontravam nas profundezas, que não tinham a permissão para vir para a matéria grosseira, devido ao grau em que se encontravam, agora eles vêm para a matéria grosseira, continuam acumulando mais karma, porque vão continuar fazendo coisas erradas. Vai acentuando o seu karma. Por isso que é comum a mulher já velha atrás do filho que não tem conduta boa, porque dentro dela, ela sabe da responsabilidade que ela ocasionou. Então ela procura resgatar aquele. Mas se deixa lá embaixo, nas profundezas, então quer dizer assim, os iguais. Então ele iria causar danos para o igual a ele. Então ele não iria construir mais karmas. Foi trazido para a matéria grosseira, agora ele constrói mais karmas. E a gente pode observar que isso é verdadeiro em todas as profissões. Mais da metade de todos os profissionais, de todas as áreas, não são bons. Fica bem fácil assim da gente ir observar. Quando precisa de um profissional, acontece isso. Aquele profissional que agora teria que estar fazendo um trabalho bom, mas a tendência que ele trouxe não permite. Isso é bem grave assim, porque aquela condição bem importante assim de elevarmos a degradação, a pessoa pensa assim que ela não é influenciada. Nós somos influenciados. É só observar assim uma informação que nós ouvimos na mídia, depois a gente lembra daquela informação.
A pessoa nos contou um fato há tantos dias, agora a gente lembra daquele fato. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, tantos dias depois, está na nossa memória. Então nós recebemos influência. E é bem interessante assim. A gente vai observando assim, na escolinha, os pequenos, 10 crianças pequenas ali naquele ambiente, cada uma tem um jeito. Maiorzinhos, a gente vai observando assim que tem um que tem um saber, tem outro que tem uma polidez, tem outro que tem uma incoerência. Então o que acontece? Esses menores aí, somos nós hoje que crescemos. Eu recebo influência. Para mim influir é muito trabalhoso, porque dificilmente uma pessoa aprende alguma coisa comigo. Mas para as coisas que existem, que prejudicam, termos, as expressões, fica dentro de nós aqueles termos incoerentes, aquelas expressões inadequadas, fica dentro de nós. Então, quando nós podemos, nós repetimos. A graduação acontece assim. Aquelas criancinhas hoje se tornaram adultos. A graduação de cada um. Isso é físico, isso é verdadeiro. Nessa graduação, então o que acontece? Quando nós largamos o corpo de matéria grosseira, existe a mesma graduação do lado de lá. Então nós achamos assim que tudo é igual. Não tem igualdade, porque tem os graus. Quer dizer assim, a pessoa pode achar que ela não está influindo lá no submundo. Mas ela desceu um pouquinho, esse desce um pouco, esse desce um pouco. Em pouco tempo fez a ligação com o submundo. Então possibilita aquele que está no submundo subir para um nível de matéria grosseira. A referência de nível é bem interessante, mas a gente pode observar assim que existe nível. Aquela condição que o gerente não é igual ao subordinado. O supervisor é um nível diferente. O diretor é outro nível. O professor não tem o nível do aluno. Ele tem um nível diferente do aluno. O coordenador tem um nível diferente do professor. Então nós temos que trabalhar com esse nível. Então se a gente desce um pouco, esse desce mais um pouco e vai descendo. Então a ligação com o submundo vem. Isso a gente pode observar que existe. Purificarmos aquela condição que existe, né? O que separa hoje tantos seres humanos da luz é isso, o descuido. E de achar assim que somos melhores. Nós temos essa referência assim, de achar que somos melhores. É só observar assim um colega, um outro conhecido, ele está sempre fazendo referência de como se fosse superior. Então quando fala-se para ele de um determinado ato, ele fala que aquilo é fácil, mas ele nunca fez. Então o que acontece? Ele é superior. É assim que ele julga. Nossa condição vai descendo. Então o trabalho é sempre individual. Então para voltarmos para as regiões da luz, aquela condição bem importante que João Batista falou. Fazei sacrifício. O sacrifício quer dizer assim, a nossa perspectiva tem que estar de acordo com a luz. Então nos momentos que nós temos, tem o tempo do trabalho e o tempo do repouso e o tempo que nós temos neste interim. Nós temos que estudar o livro na luz da verdade. Isso é físico. Se nós não fizermos esse trabalho de ter o conhecimento, nós então não vamos sair do lugar. Então nós entramos naquela condição assim que muitos e muitos pais falam, que os filhos precisam de socializar. O que acontece? Não estão aprendendo. Porque se precisam, a outra parte, com quem? Qual é a moradia que tem costume bom? Naquela moradia, usam as palavras adequadas, que existe uma consideração dentro daquela moradia. Então a vida, a pessoa precisa de lembrar assim, que é uma evolução. E se a pessoa descuida um pouco, fica bem fácil assim. Quando a pessoa tem costume bom, método, no caso de tomar a refeição de manhã, almoçar direito, na hora do jantar,
Se a pessoa surgiu um imprevisto, ela não pôde alimentar-se conforme ela alimentava no período da manhã, fica uma defasagem dentro dela. E se ela não almoça direito também, quando é mais tarde um pouco, ela quer comer qualquer coisa. Então o que acontece? Agora qualquer coisa serve. No nosso corpo físico, quase todas as pessoas já teve essa vivência. Qualquer coisa serve. Mas quando a pessoa não estuda o livro na luz da verdade e ela vai ficando defasada, vai entrando dentro dela querer relacionar. Agora, relacionar com quem é nobre e polido, aquele que é nobre e polido está cuidando da vida dele, para ele continuar nobre e polido. Mas aquele que é descuidado, sobrou para esse que não cuidou da vida interior dele relacionar com ele. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando. De todas as maneiras. O jovem ocupando o tempo dele com qualquer colega, a jovem ocupando o tempo dela com qualquer colega, aquela outra agora quer um companheiro de qualquer maneira, quer segurar o companheiro de qualquer maneira, aquele um quer segurar a companheira de qualquer maneira. O que acontece? A perspectiva. Sem perspectiva, vai fazendo ligação com o mais inferior. Porque aquele que está descuidado, ele procura aquele que tem menos qualidade do que ele para relatar a situação que ele tem. Dificilmente uma pessoa procura uma pessoa mais qualificada para relatar aquilo que ele está vivenciando. Não, ele procura aquele menos qualificado. Então o que acontece? Ele tem que descer. Porque agora ele descuidou, aquele menos qualificado agora tem um saber para dar para ele. E nós tínhamos que lembrar assim, na evolução é nível, tudo é nível, é como uma escada. Então a pessoa está num degrau da escada, então ela está num nível. Se ela está esforçando para melhorar, então ela tem que fazer um esforço para saber o que ela vai perguntar para aquele que é seu superior. Porque se ela falar qualquer coisa para aquele superior, ela será repreendida. Mas ela pode falar qualquer coisa para aquele inferior. Ela não precisa de refletir. Aquele inferior fica bem fácil assim. A pessoa está no 4º ano do estudo, aquele que é inferior está no 2º ano. Então o saber dele daquela matéria escolar é físico, é menor. Então aquele que está no 4º ano, que quer fazer uma pergunta, ele tem que entender o assunto para perguntar para aquele que se encontra no 5º ano. Para ele entender, ele então tem que ter dedicado um tempo em cima daquela questão. Mas como nós não temos a tradição de trabalhar, quer dizer que tem um ensino que fala assim, trabalha em ti mesmo. É isso que é bom a pessoa lembrar assim, dos ensinos, né? Se nós trabalhamos em nós mesmos, que é aquela condição bem importante, então, para esse que está no 2º ano, esse que se encontra no 4º ano, não tem como fazer pergunta. Então, se ele vai perguntar para esse, ele está muito descuidado. A diferença de nível de escolaridade é grande. Isso é um exemplo para a pessoa ver que tem nível dentro também. Isso é físico, isso é verdadeiro. Um nível interno. Agora, aquele que se encontra no 5º ano, no 6º ano, esse que vai fazer pergunta tem que elaborar a pergunta. Então, ele tem que ter um aprofundamento. Só que se quando ele tem essa dedicação para se aprofundar, acontece uma coisa bem importante. Ele passa a entender aquilo que ele estava querendo saber. Ele dedicou um tempo, então ele não terá pergunta nenhuma a fazer. A evolução é assim. Então, os tormentos que nós temos na vida, nós temos porque não dedicamos um tempo para conhecermos. Então, nós tínhamos que ter um tempo para nos conhecermos. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, é isso. Porque o caminho é individual. É isso que nós precisaríamos de entender. Porque aquela veste
ficou bonita, ficou bem naquele corpo, mas aquela pessoa apresenta o corpo adequado para aquela veste. Para outra pessoa, aquela veste não é adequada. Tanto é que tem um determinado povo que anteriormente cada um cuidava das suas vestes, e até hoje tem referência daquele povo sobre as vestes. Mas a veste era feita para aquele corpo, por isso que apresentava-se bem. Então nós tínhamos que lembrarmos assim, que para nós nos apresentarmos melhor conosco mesmo, mais em paz conosco mesmo, é estudando o livro Na Luz da Verdade. Então o que separa tantos seres humanos da luz é isso, o descuido. Numa moradia que era para vir um filho ligado à luz, a mãe descuidou. Foi relacionar com qualquer pessoa, permitiu qualquer pessoa vivenciar dentro da sua moradia, foi a qualquer lugar, então fez ligação com um nível abaixo. Então o que acontece? Vai trazer um filho que era para ser ligado à luz, esse filho foi embora. Agora vem um filho, por isso que tem o nome de ovelha negra, que é um tormento para a mãe, porque a vida inteira ela fica correndo atrás daquele filho. Então não podemos descuidarmos. Então aquela referência que nos apresentam como se tivéssemos que considerar todas as pessoas, temos que respeitar as pessoas no nível em que elas se encontram. Eu que tenho que ver se eu preciso de conviver com essas pessoas, mas na minha profissão eu tenho que ter o conhecimento para que eu possa continuar tendo trabalho, para que eu possa continuar fazendo a manutenção do meu corpo. A bondade do Criador existe, mas existe também aquilo que plantas hás de colher. E isso é bem importante todos nós lembrarmos. E que a carga que nós construímos de malefício vai para o nosso espírito. Então, numa época seguinte, a pessoa vai nascer na matéria grosseira com aquilo que ela tem que colher. Se for coisa boa, que a gente vê assim muitos e muitos, tendo um lar harmonioso, tendo possibilidade de ter um desenvolvimento mais facilmente, e se não for coisa boa, a gente vê que muitos e muitos vêm com limitação física. Isso é bem importante assim, que é aquela condição do período anterior. Então, na época de Jesus, nós escolhemos viver na escuridão. Foi essa a opção que tivemos. Agora, no juízo final, tem a possibilidade de fazermos o resgate. Para o resgate ser feito, tem que ter uma compreensão verdadeira. Não é mais ou menos. Então, o amor do Criador tem possibilidade de atuar na nossa vida se nós vivemos de acordo. Então, aquela condição bem simples assim que nós conhecemos, que se nós vivermos de acordo com os ensinos, as bênçãos do Criador chegam até nós. Que a gente sabe assim que muitos e muitos falam assim, que a minha vida parece um milagre, porque tudo dá certo. O que dá certo é que o jeito que a pessoa está irradiando, ela está recebendo as bênçãos que o Criador emana pela criação. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é um trabalho individual. Cada pessoa tem que fazer um trabalho assim, com ela mesma. Para voltarmos para a pátria do Espírito, não é para um período, é a vida toda.